Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Érico Veríssimo. Rogério, o que é então a felicidade para você? Eu acho que é a maturidade, né? Quando a gente percebe aí que a maturidade é uma coisa muito interessante. De quem foi a frase que eu vi? A gente começa a ficar do jeito que a gente deveria ser a vida inteira. Quando você começa a sentir, você começa a se transformar naquilo que você deveria ter sido a vida inteira. Quando você tem essa sensação, é porque você está chegando lá, né? E ela bate, pior que bate bem, não. Bem tarde, né? Nunca é cedo. Diz que aquela questão que os homens 40 anos são meninos. Eu era, não sei os outros, mas eu era perto do que a gente tem hoje, que a gente passa com. E quando a gente vê que a gente tem estrutura familiar, a gente montou um núcleo ali muito sólido, né? Com muito amor, com muito. Isso a gente percebe que o valor está aí. E tudo aquilo que a gente achava que talvez fosse valor, a gente percebe que não era. E que a gente atingiu esse apogeu, independentemente de qualquer coisa material, de carreira, de tudo, né? É família. Agora, felicidade. Você é uma referência dentro do seu mercado, hoje no Brasil. Da Concept Blindagens, seu nome é sinônimo de qualidade dentro desse setor, mas você vem com uma história lá de trás já da indústria automobilística, e aí se fala muito em processo, né? O processo leva à excelência. Não dá para errar no planejamento, porque senão o operacional é um desastre. A felicidade, ela está para o final da vida, ou você encontrou ela em alguns desses processos? Ela é permanente. Eu diria que momentos felizes são uma constante. Cada pequena vitória do dia a dia, cada situação, quando você conta pro teu pai que você entrou na faculdade, pra tua mãe, então é lindo. Então são muitos momentos muito felizes, mas a felicidade plena, aquela que se consolida e cria um pilar, né, indestrutível, inabalável, é o conjunto de todas essas, a somatória de todas essas que vem ao longo da vida, né? Mas são momentos felizes. Agora, acho que a felicidade sem a maturidade, ela vem e vai, né? Ela vai se compondo. Com certeza não é perdido. Esses momentos felizes, eles vão se compondo. Mas a maturidade é fundamental, eu acho, para que isso fique consolidado em algum momento, né? E quando você falou que tinha passado no vestibular, a reação do pai como é que foi? Do jeito dele, do jeito, no caso específico do meu pai. Mais rude? Não, bom, muito bom, mas a gente demora também, a maturidade também demora para a gente compreender quem ele era, né? Isso tudo também vem com a maturidade. Na época a gente até ficou um pouco decepcionado, assim, tipo, talvez no fundo ele estaria certo, se foi o que ele pensou, não sei o que ele pensou, mas não fez mais que obrigação, né? Rogério, você se lembra, você adora carro, né? E você deve se lembrar daquele filme de décadas atrás, que eu acho que era o Baby, o porquinho, né? Se eu não me engano, lá que tinha adestrador, né? E, porra, chega ao final aquele... O porquinho lá, ele arrasa, ele bota todas as ovelhas dentro daquele espécie de um curral e o máximo que o senhor lá dá ao final de elogio é tipo, bom porco, né? Tipo, e apesar de que parece um elogio pequeno em termos de palavras, mas para sair daquele senhor que até então não tecia elogios declarados, era algo, sabe, extraordinário. E eu vejo que nossos pais em comum têm muito isso, né? Ou seja, o aspecto do pai tradicional no sentido de, muitas vezes não é a quantidade de palavras que eles fazem, mas o jeito como eles olham, né? Ou como o corpo fala, a gente já sabe se fez merda ou se a gente arrasou dentro disso. Certeza. E como filho, a gente, por muitos anos, a gente buscou a aprovação dos pais. Foi seu pai que mais lhe influenciou, Rogério? Em termos de como agir depois, né, no mercado de trabalho, trazendo aqueles valores familiares lá do berço? Sim, mas de uma maneira um pouco diferente, não diretamente me orientando, faz assim ou faz assado. Não, é com o espelho do caráter dele.
O resto foi a vida que foi te moldando. Caráter, se eu decepcionar, não foi isso que ele ensinou. Se eu fizer aprontar alguma aqui, eu vou ter que olhar para trás e falar, não foi isso que ele demonstrou. Mas não como ensinamento, diferente, é simplesmente uma atuação do dia a dia. E você se cobra em termos de, caramba, até hoje, né? Seu pai já faleceu? Sim. Você se cobra até hoje de não vou fazer nada que decepcionasse meu pai? Eu nunca pensei nisso, nunca tomei isso como talvez guia. Talvez ficou tão... aquela questão, talvez da mais tenra infância, observando o comportamento dele, talvez isso tenha ficado já impregnado, não é algo consciente, não é algo consciente. Mas com certeza eu acho que não decepcionaria. Se fizer um balanço geral, eu acho que tá bem na foto, né? Mas eu não... inconsciente. Onde é que você cresceu? São Paulo, aqui, nesse bairro. Mesmo? É mesmo? Muito próximo desse bairro. A gente está na Vila Mariana, onde eu moro hoje. Eu nasci muito próximo no Jardim São Luís. Depois Jabaquara, Saúde, e a infância toda foi nessa região. Saúde, Bosque da Saúde, que é o entorno aqui, Vila Mariana, Ipiranga, é uma vizinhança. Então essa zona sul, um pouco mais afastada, fora do centro comercial e corporativo de São Paulo, né? Era um pouco... Agora não, agora essa região está integrada, mas na década de 60 era um pouco mais afastada. E como é que você foi parar na Gurgel? Caramba, a história da Gurgel... Eram duas alegrias, depois de um tempo, né? Quando comprava e quando conseguia vender? O Gurgel? Não, nunca tive um Gurgel para mim, de certa forma, né? Porque não era um produto maduro, é um produto raiz, é um produto que você tem que ter tem que estar casado com um mecânico, né? Ou tem que ser muito próximo. É tipo Maré hoje em dia? Tipo Maré, talvez equivalente, um pouco diferente as questões, mas talvez seja por aí, né? Muito mais interessante como um veículo raiz, porque dá margem para inventar. Você vai ali, solda, entorta, lamina e você muda, faz do teu jeito. O Maré não. Eu sou fã do Maré, hein? O ronco daqueles 5 cilindros 20 válvulas, 2.4. Fazia parte do Clube Maré. Eu tive vários, eu trabalhei na Fiat Automóveis também. Mas era respeitável. E o tempo que durou para mim uma Maré SW, que eu fui com minha família inteira para cima e para baixo com esse carro durante muitos milhares de quilômetros e não decepcionou, em momento algum. Também seria uma injustiça falar E onde é que foi a morte dos dois na sua experiência? Tanto do Gurgel quanto do Maré? Do Gurgel, acho que é mais fácil de explicar. Não, talvez do Maré. Do Maré é uma evolução natural, é uma evolução. As versões hoje, elas duram muito pouco, elas vão sendo substituídas, o crescimento tecnológico... Mas o Gol existe, né? Entre aspas, tudo é possível, então. Exato. Mas mesmo modelos que mantêm o mesmo nome, que mantêm a mesma proposta, né, de classe de usuários ou de utilização mais rústica, mais corporativa, a evolução foi inegável. Um automóvel hoje é um conjunto tecnológico infinitamente superior ao que era 30 anos atrás, mas foi uma evolução em todos os aspectos, e principalmente nos últimos 5 anos, né? A questão de segurança é a que eu mais destaco, né? Depois que entraram esses institutos independentes, eu acho que hoje os institutos independentes são as respostas para muitas demandas, né? Mas o NCAP, Latin NCAP, esses testes estruturais, tem o NHTSA nos Estados Unidos, a indústria tirou da zona de conforto. Então, o nível de segurança de um automóvel hoje é infinitamente... Eu já falei isso em outros podcasts. Mas não foi isso que matou o Gurgel, né? Não. O Gurgel foi um pouco diferente. Você vê que quando eu começo a entrar nessa questão tecnológica, eu vou em frente e perco o fio da meada. Mas o Gurgel foi diferente, que naquela época, a história da indústria automobilística, ela era centenária ou quase centenária. Não tinha nada diferente disso, a não ser a indústria coreana, que começou produzindo sob licença produtos já de uma indústria japonesa já centenária, então, e com forte intervenção estatal. Então, tinha um começo da indústria coreana, já crescendo rapidamente por causa dessa intervenção estatal, mas é uma indústria que se baseou, adquiriu
a licença para produzir modelos já. Né? E não tinha nada diferente disso. Nada. Absolutamente nada. Hoje tem a indústria chinesa. Então, essa mesma história não dá para justificar hoje. Tem a indústria chinesa que é nova. E que funciona. E que é boa. Mas, naquele tempo, não. Então, a Gurgel era... Sempre que eu falo isso, tenho que pedir me desculpar com o Dr. Gurgel, como ele era chamado. Fala, a gente trabalhava diretamente com ele. Mas era um bug mais sofisticado, porque ele utilizava uma plataforma própria, um chassi próprio, não era tão básico quanto um bug, né? Mas era uma indústria muito elementar de automóvel. Para aquilo se transformar numa indústria de automóvel como era já, para concorrer com os automóveis da época, seria muito, mas muito mais investimento. Teria que ter uma situação, um investimento estatal como houve na Coreia, alguma coisa parecida com isso. Senão não tem como, não tinha como. A gente pode criar Foi uma correlação natural entre... esse desmame, vamos dizer assim. Então... E a gente pode, Rogério, buscar até uma correlação entre, uma analogia, melhor dizendo, entre o Gurgel e o Lada russo. Claro que tinha o Lada foi um projeto, eu acho que né? não. Mas que também teve não, seus o Lada era Fiat. Ele já veio mais ou menos como aconteceu com a indústria coreana. Ele já era um projeto, apesar do nível de qualidade, eu conheci bem o Lada, então sei o que eu estou falando. Mas ele era um monobloco metálico, estampado. Então já era alguma coisa defasado, 20, 30 anos, sim, mas com aquela história longa que eu te falei, porque toda a indústria automotiva, se você pega cada montadora dessas centenárias, elas têm uma história praticamente de protagonismo na invenção do automóvel. A invenção mesmo foi aquela de 1880 e pouco, lá, aquela do Daimler-Benz, né? Que foi usada até pela primeira mulher que ia levar filho na escola, já com carro bastante rústico, claro, mas esse foi a invenção mesmo de um automóvel que pôde ser utilizado. Mas o resto, todos eles tiveram algum protagonismo. Todas essas empresas europeias tiveram algum protagonismo. Depois veio o Henry Ford e transformou isso na produção seriada. Aí é o que tiver parar onde a gente veio parar hoje. Mas não diria que é um paralelo com o Lada. Agora tem uma coisa muito importante que o Gurgel criou, sim, isso ele criou, que eu acho que era muito atual, seria um conceito de um carro urbano. Ele inventou o conceito do que veio a ser o Smart muito antes do Smart. Era um carro, o BR-800, enquanto durou um ranking que tinha na revista Quatro Rodas, com os recordes dos testes que eles fizeram, enquanto aquele ranking esteve nas duas últimas páginas da Quatro Rodas, o BR estava lá como sendo campeão de consumo urbano, 16 km por litro na década de 80. Isso, se tivesse uma injeção direta como tem hoje, se tivesse tecnologia... virava uma Honda Bis. Seria uma Honda Bis de 4 rodas, né? Com certeza. Mas tinha problemas sérios, quer dizer, a questão estrutural do carro. Aquele carro não poderia ser homologado jamais para uma estrada. Ele era... Nesse sentido, se alguém quisesse usar um carro desse a 120... E o pior que o bichinho andava a 120, isso que é o pior. Uma cadeira elétrica, né? Porque estruturalmente ele não estava preparado para isso, era alguma coisa urbana. Diferente do Smart, porque o Smart já vem numa época já que tinha que passar por essas homologações de segurança e incrivelmente seguro para o que ele tem ali de chapa, de lata para te proteger. É uma obra de arte nesse sentido que eles conseguiram fazer em termos de segurança com tão pouca massa, né? Agora vamos trazer aqui o próprio estado da arte, além da obra de arte, da sua própria carreira. Porque você tem uma trajetória que eu digo que, e aqui eu não falo pelo lado negativo, quando muitos usam essa expressão, mas na indústria automotiva o Rogério Garruba é um museu, né? Ou seja, sem dúvida, tem muita história para contar dentro disso. E é história não de leitura, é história de vivência. Meu caro, qual foi na sua trajetória, e o podcast aqui, o Doboscast, traz muito isso, traz a vivência para quem está do outro lado da tela ou nos escutando, no caso de um podcast, gere reflexões na sua própria jornada profissional e pessoal. Mas qual foi o maior risco que você correu na sua carreira e que hoje você fala assim, bom, na época eu levei um cagaço, né? Ou me deu um puta de um medo, mas valeu a pena. Teve uma fase de maior adrenalina na sua vida, no sentido de imprevisibilidade,
Claro que tudo é imprevisível porque a gente não sabe o futuro, porque já que o futuro não existe, a única coisa que existe é o presente. Mas que você, tipo, trouxe uma insegurança grande pro seu colo? Olha, houve, mas no tempo, porque eu fui, na minha vida, hoje é bem mais como do lado de cá do balcão, né, assinando carteira, né? Mas no tempo que eu tinha a minha carteira assinada, era uma zona de conforto, assim, invejável, né? Até para os dias de hoje. Seria bom até um pouquinho daquele conforto. Porque você tinha uma carreira, tinha uma evolução, tinha uma promoção, mas se a promoção não vinha num mês, viria num outro, se a oportunidade não era exatamente naquele momento, ela surgia de um pouco diferente, um pouco mais para frente. E a gente ia tocando a vida, salário na conta no fim do mês. Não tinha muita novidade, né? Quando eu, de uma hora para outra, joguei tudo isso para o alto e no mesmo dia eu saí da cadeira com a carteira assinada e sentei na cadeira de quem assina a carteira, aí eu fiz até uma brincadeira. Quando foi sua primeira crise de pânico? Foi 30 dias depois, na primeira folha de pagamento. Aí sim, aí vieram alguns momentos, né? Eu diria que empresário que não passou por algum momento, ou o cara é um gênio da espécie absoluto, ou fez tudo certo. Eu tenho uma característica como empresário, que o meu lado, falar que ninguém é completo, talvez algumas pessoas sejam, eu não sou completo, eu tenho uma visão técnica muito forte e isso acaba sendo um diferencial muito grande no negócio. Isso garantiu, no momento de crescimento, foram 14 anos de recordes, né, sempre, todo ano, mas eu tinha deficiências como gestor de negócio, justamente na parte de gestão administrativa, na parte de vendas. Mas você não cresceu 14 anos de recorde? Sim, mas focado em cima de uma característica muito boa, que era a inovação tecnológica. Eu tentava trazer essa, e acabava sendo um bom marketing, mas a gestão do outro lado ficava um pouco defasada. Até a gente perceber que a gente não faz nada sozinho e poderia ter crescido muito mais com uma equipe que é uma coisa que a gente tem hoje. Hoje eu estou focando a minha atuação nessa área que eu tenho um grande diferencial. E como é difícil sair do operacional, meu cara? É difícil, nossa, é difícil. Foi a maior dificuldade no começo da carreira empreendedora? Não, a dificuldade não foi sair, demorou muitas, vai também não foram tantas décadas. Mas bota umas duas, três. Umas duas, pelo menos. Entender o que estava acontecendo. É mais difícil entender o que está acontecendo. Quando você entende o que está acontecendo, você vai, mas o negócio está passando na tua frente ali, claro e evidente, e você não percebe aquilo. É impressionante como situações muito... por isso que é aquela questão da visão de fora, né? Aquela questão da visão, o conselho... Um mentor. Um mentor, mas eu acho que talvez seja igual um terapeuta, né? Tem que ser alguém que você confia e você se abre, porque se você tem um mínimo de desconfiança assim, você também não sai dessa sala escura, né? Rogério, agora dentro dessa trajetória, lá no passado, Rogério CLT, jovem, tinha alguns medos e hoje, alguns eles são transportados mesmo para a sua vida mais sênior, mais master. Outros medos surgem dentro disso. E você começa a se conhecer também mais e várias crenças limitantes começam a vir para a superfície. Quais alguns medos que você tinha e hoje você não tem mais? Olha, talvez era esse, em dividir responsabilidades, em confiar em pessoas, entender que tem gente que vai fazer aquilo muito melhor do que você faz, né? Então, hoje eu não tenho mais, mas também porque eu acho que eu encontrei uma equipe que está atendendo essa demanda. Às vezes a culpa não é só minha, do meu inconsciente, às vezes a culpa também é talvez da minha capacidade de ter localizado essas pessoas na hora certa. Talvez faltou essa capacidade. E quando aconteceu, em algum momento aconteceu, tentativa e erro, outra tentativa e erro, outro erro, depois uma tentativa e acerto, eu acho que a gente perde o medo. É que talvez eu seja um pouco mais de uma época em que as coisas aconteciam. A gente tem um problema para as pessoas da minha geração, talvez. Que é X. Que porque na nossa geração você tinha tempo de sobra para quase tudo. Quando você tinha
15 anos, o mundo era de um jeito. Quando você tinha 25, era muito... A velocidade... O que aconteceu nos últimos 10 anos com a humanidade é uma coisa... Eu me considero um privilegiado de ter visto um mundo completamente analógico. Já não era completamente analógico, porque no banco tinha um computador lá, a minha conta bancária de uma maneira ou de outra. À noite rodava lá um Fortranzão lá e, né, como é que chamava aqueles negócios? Aqueles big... uma central de computação ali e resolvia. Então, quer dizer, por trás nós já tínhamos um mundo que já era digital em algum momento, né? Mas no dia a dia prático, acordava de manhã, saía na rua, pegava o ônibus e tal, ia trabalhar, era absolutamente analógico. O que era um telefone celular? O primeiro que eu vi, teve uma época, depois da Gurgel, eu queria aprender inglês, eu achava que eu iria aprender inglês só na prática, eu não tinha paciência para aula de inglês. Cada vez que começava uma aula de inglês, começava no verbo to be. E eu também não era da minha praia a língua. Eu não tinha paciência, eu resolvi. E não fui antes da faculdade, não consegui depois. Porque quando eu ia, apareceu aquele depósito compulsório dos militares. Eu não tinha recursos. E cada vez que eu estava pronto para ir, tinha algum complicador ali. Aí que eu me formei, trabalhei, aí eu fui depois. Então, quer dizer, eu... nasci, cresci, entrei para a faculdade, fiz a faculdade, arrumei meu primeiro emprego, fiquei 3 anos, que foi a tal da Gurgel. Saí da Gurgel, fui para os Estados Unidos viajar. E lá, obviamente que a gente não só trabalhava para sobreviver, tinha alguns amigos, vamos lá na Disneylândia. Eu estava na Disneylândia de Los Angeles, vi uma pessoa tranquilamente, Anaheim, né? Onde a gente voltou lá no congresso agora, que era atrás da Disneylândia, inclusive, dos frotistas, né? No NAFA. E aí passou. A NAFA foi lá? Passou uma. Eu fui na NAFA 2019, que daí foi em Louisville, no Kentucky. Eu acho que foi um ano antes, que foi o de Anaheim. Tá, que é o Anaheim Expo Center ali. Exato. Bacana. E aí eu vejo uma pessoa tranquilamente, no meio, assim, com um troço que devia pesar uns 8 quilos, que vinha daqui até aqui, né? Uma pessoa falando no telefone, falei, nossa, como assim? Como que essa pessoa está falando? Cadê o fio, né? Deve ter enrolado em algum lugar. E a pessoa falou tranquilamente, foi a primeira vez que eu vi um celular. Eu já tinha me formado, já tinha trabalhado. Foi a primeira vez que eu vi alguém falando. O radinho da polícia é outra coisa, para aquele PTT, né? Isso já tinha. Mas um telefone que a pessoa podia ligar para a mãe, para a sogra, para o filho, para o patrão, para o $9 mil chegou o custo. Deve ter, mas quando entrou no Brasil. Então foi a primeira vez que eu vi, já era adulto totalmente, já em idade, já podia ter tido um filho, naquela época já tinha 26 anos, eu acho, 27 anos, por aí. Foi a primeira vez que eu vi um telefone celular. Então metade da vida foi completamente analógica e a outra metade é isso que a gente está vendo hoje. É isso que a gente está vendo aqui. Dispensa falar qualquer comentário. Você é geração X, né? Eu não sei direito. 62. 62 é a transição já terminando o Baby Boomer e começando a geração X, né? Porque Baby Boomer vem de 45, ali pós-guerra mundial, né? 45, 48 até 62. Muitas fontes vão cravar o 62. E a partir disso, até ali comecinho da década de 80, vai a geração X. Então você é a transição ali do X com o Baby Boomer. E aqui existem características muito diferentes, por exemplo, da geração do seu filho. Seu filho, por exemplo, já é a geração Z com uma transição para Y, né? Um 96 e outro 2000. Então, porque 96 para 97 começa a geração Z, né? Que vai até 2010 e a partir disso começa a Alpha. E aqui vem, meu caro, o que é tão diferente entre vocês, mas que de certa maneira gera curiosidade e um aprende com o outro? Cara, boa pergunta, mas eu falo que eu sou aquele pai que não ensinou para o filho, que eu aprendi com ele, né? Então, Sabia que essa resposta é comum, inclusive aqui nessa mesa, Rogério, a quantidade de pais, meus amigos, assim como você falando aqui, Dal Bosco, caramba, cara. Eu não ensino nada. O que eu tenho aprendido com, né? O que eu tenho aprendido com eles é um negócio incrível. Mas e não é de hoje. Eu aprendo com ele desde que ele era, com eles, né? Desde que eles eram bebês. Então, por exemplo, quando eu chegava numa pizzaria, que a gente tinha uma vizinha de casa ali no Brás, lá em Moema,
eles corriam para aquela região dos entregadores, e eles se divertiam lá, eles eram amigos daqueles meninos, né? E quando a gente chegava num local que era um pouco da nossa cultura, a gente demorou para enxergar que isso estava completamente errado. A gente trata de uma maneira um pouco mais ríspida alguém numa posição, né, profissional às vezes um pouco inferior, um porteiro, um taxista. Era dura que vinha do moleque e falou: cara, você tá louco, olha como que você falou, né? Eu falei: mas eu não, você foi, no tom que você falou, você foi grosso. Então, quer dizer, inclusive no sentido educacional, esses meninos me ensinavam quando eles tinham 5, 6 anos de idade, eles já me davam umas duras, né? Eles já tinham não sei se é uma questão geracional, mas também eu fico feliz, porque se eles são assim, de alguma maneira foi o reflexo de alguma coisa, talvez foi uma coisa interativa, né? Talvez, espero que tenha sido isso, porque daí eu tenho algum mérito também, senão fica só deles, né? Hoje, em 96, você tem o primeiro filho. Primeiro filho. Deu um cagaço? Tipo, a hora que segurou o moleque, né, nos braços, dá um susto ser pai a primeira vez? Olha, dá, mas eu acho que é uma questão. Aconteceu uma cena engraçada. A gente fez todos aqueles cursos de preparação para pais que tinha no hospital, que tinha na igreja, que a gente fez tudo Não aquilo. existia YouTube na época, o YouTube só veio em 2005. Eu sou um pouco... Tinha que ir lá, curso de padrinho, curso de pai. Exato, tinha que ir lá. Eu sou um pouco retardatário também, porque eu não acreditava nisso. O pessoal falou: olha, vai lá para a Europa, aluga daqueles negócios lá, o GPS que põe no carro. Eu falei: jamais alguma coisa vai me mostrar o caminho. Eu era um pouco refratário, não punha fé nisso, até ver o primeiro, né? Então, o que aconteceu? A gente fez todos esses cursos e quando a gente pegou o Rodrigo, levou para casa, saiu do hospital, foi pôr ele na banheira, colocamos o bumbumzinho dele assim, na água quente, estava quente demais, ele já se encolheu e deu um grito. E naquele momento a minha mulher começou a chorar, assim: olha, a gente não vai conseguir, a gente não vai dar conta. Eu falo o seguinte: teve esse choro, teve esse desespero, mas durou esses 10 minutos iniciais. Depois disso pega o jeito. Eu acho que vem no inconsciente coletivo esse negócio de tratar com a sua cria, e logo você tá folgado, a mulher também já tá tirando de letra e vamos embora, né? Acho que as questões mais críticas vêm um pouco depois, né? Tem gente que desiste nesse processo, sim, né, de vencer na vida e entrega os pontos. Por que você não entregou no momento mais difícil da sua vida? Não tem os filhos, né? Os filhos é tudo na vida da gente, Deus o livre, tem que superar. Supera a vida e vai. E hoje você acredita que tem muitos pais criando os filhos da maneira errada? Tem, alguns tem. O porquê? Jeito de tratar, de criar, às vezes os filhos pedem alguma coisa, eles fazem à vontade, a gente tem que superar assim, né? Tem que ser de berço. Eu aprendi de um jeito e passei para os meus filhos também. Rogério, e dentro da sua construção família, dentro da sua construção profissional, qual foi o dia mais difícil da sua vida até hoje? Talvez eu não tenha tido alguma situação de um grande trauma, né? Aconteceram algumas perdas que são perdas naturais, né? Talvez uma questão... A própria morte de um pai. De um pai, sim. Mas eu acho que eu não tive graças a Deus, né? Um grande trauma assim, inesperado, fora de hora. Então eu diria que tiveram, do ponto de vista de expectativas profissionais, algumas questões eventualmente familiares, né, que causaram uma grande expectativa, mas não houve um dia específico porque tudo isso que teve que ser tratado, muitas vezes é uma construção ao longo do tempo também, né? Então, a gente vem já um pouco mais preparado. Eu não tenho, talvez tenha sido um grande presente para mim, mas eu não tive um dia desse que eu falo: esse dia eu queria apagar da minha vida o que eu senti. Eu acho que todos os dias, tudo que eu senti, sempre era uma construção, um aprendizado, algo para se refletir. Mesmo as puxadas de tapete. Mesmo as puxadas de tapete. Mas, voltando, eu nunca tive alguma tão fora da curva. Não passei por algumas situações que alguns seres humanos, algumas pessoas passam, né, por grandes perdas pessoais, grandes perdas familiares. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Agora, como grande parte dos engenheiros, né, acaba-se por tentar controlar os vários aspectos da vida. Só que alguns, por vezes, são incontroláveis
e acabam ou gerando ansiedade, aflição, ou por vezes pegam de surpresa. No ambiente profissional, qual foi a maior surpresa que você teve, seja positiva ou negativa? No ambiente, como eu falei, são construções, são várias vitórias e várias derrotas que vão compondo, né? Mas eu acho que nesse momento que a gente comecei com essa epopeia empresarial por algumas circunstâncias com capital zero, com investimento zero. Isso eu acho que é uma história muito interessante, né? E foi uma construção, é a hora que você percebe, você está com uma homologação com uma montadora de automóveis, você está com uma empresa estruturada, você está com uma história que já tem o que ser, se tudo acabar naquele momento, ela já foi se tudo acabasse, graças a Deus, nunca aconteceu. Se bem que na época do Covid foi um sufoco, hein? Foi um sufoco. Porque o pessoal, carro em casa, ninguém levava para blindar. Mas foi uma coisa muito repentina. Talvez tenha sido uma composição. A gente se conheceu nessa época, eu confessei. A gente não se conhecia tão próximo, a gente já estava no grupo. Sim. A gente já tinha contato. E aquele momento, talvez essa questão que eu confessei aqui, que o meu forte não era a questão de gestão, então essa paralisação dos negócios gerou uma avalanche que veio por trás ali. O trem estava embalado e não é porque o mercado quer que ele para. Então, isso foram gerando seus custos. Eu acho que, coincidência, eu estava estudando um pouco de estoicismo naquela época. Isso me ajudou bastante. Epicteto, foi quase Marco Aurélio, como Sêneca. Exatamente. Isso principalmente Epicteto, né? Que passou por poucas e boas. E sustentou isso transmitindo sua fortaleza que ele tinha para a gente dar continuidade. Então, foi muito providencial, e foi nesse momento em que eu encontrei essa estrutura de colaboradores, de gestores que estão comigo hoje. Foi nesse trauma, vamos dizer assim, nessa quase que uma disrupção que é onde ocorrem as grandes mudanças, né? Onde ocorrem as grandes mudanças. Isso vem sendo uma constante. Rogério, e quando a gente fala em inovação dentro de mercados ultra competitivos, porque onde você atua não tem como ficar longe, né, da tecnologia, porque ela é regida também pelos próprios automóveis, pela indústria automobilística, que acaba lhe impondo, não é nem lhe perguntando, mas lhe impondo adaptações, que você tem que acabar se moldando dentro disso. Mas hoje em dia o teu processo de inovação, ele está baseado numa plataforma, você usa uma ferramenta específica, ou o estilo do Rogério é mais no sentido de deixe-me ver o que está acontecendo pelo mundo, né? E pela minha experiência dos últimos 30 anos trabalhando, que nem um cavalo, vamos dizer assim, né? Enfurnado, querendo saber, o curioso, querendo entender como é que funcionam as coisas e os processos, acaba lhe gerando isso. Essa questão de inovação, dentro daquilo que eu falei, a parte da tecnologia, que é a minha alma dentro do negócio, né? Onde eu mais posso colaborar, tem dois aspectos. Os dois me agradam bastante. São a questão da produtividade, que é uma ciência. Eu brinco assim, que ela é muito complexa, ela não precisa de grandes matemáticas, você não tem que fazer nenhuma integração, nenhuma derivação. As 4 operações bastam. As 4 operações não, tem um pouco de potenciação, tem. Mas não precisa de grandes matemáticas, mas é impressionante como as pessoas não enxergam isso, né? Então, essa questão de você trazer um conceito matemático que você consegue modelar matematicamente isso e aplicar na prática e se sobrepor perfeitamente, isso me agrada muito, junto que é a parte da produção. E a parte da inovação também é uma parte que me agrada muito. E o que acontece? O que aconteceu hoje? Eu tenho uma proximidade com os fornecedores mais inovadores muito grande.
Então eu trabalho junto, eu tenho um protagonismo no desenvolvimento, não simplesmente aplico o que um fornecedor, porque a indústria automotiva funciona assim, muitas vezes os fornecedores, então quem está desenvolvendo um sistema de, vamos falar um nome só para exemplificar, quem está um sistema de airbag de última geração com estratificação de abertura e tal, é a Bosch. Então ela já desenvolveu aquilo há muito tempo e ela fica cutucando lá para a montadora usar aquele negócio, porque ela quer vender aquele produto mais sofisticado que sempre tem mais margem. Essa é uma teoria antiga, né? Quanto mais sofisticado tanto o veículo quanto os sistemas, mais lucro. Não, é o valor agregado, valor intangível agregado, né? Então é sempre a montadora, o fornecedor que está puxando a inovação e eles trabalham juntos e, em alguns momentos a coisa anda para frente. Então a gente reproduz isso nesse meu segmento. A minha atuação são com praticamente todos os fornecedores que têm essa questão de inovação. A gente trabalha junto, questionando, e se fizer assim, se fizer assado, se modelar isso aqui com outro tipo de molde, em vez da superfície externa na interna, vai ficar mais justo, vai ficar mais precisa a montagem, vai facilitar o meu lado na produtividade, aí amarra uma coisa com a outra. Então a gente vê, é uma coisa que me dá aquela questão de você faça o que gosta, que você não precisa nunca mais trabalhar. Para mim, se eu puder ficar só nessa área, é isso, né? Agora, o que quem está começando no mercado agora, não dá para não ficar atento, na sua visão? Ou seja, você diz de uma maneira geral ou você está falando do meu mercado? Do seu mercado, né? E aqui o mercado eu até expando um pouquinho, né? Porque pega o universo automotivo de uma forma mais geral, mas o que tem que estar na cartilha digital, né, de aprendizado do jovem aqui para frente? Olha, cara, não dá. No meu passado era isso que a gente não podia ficar sem. E por isso o Rogério Garrubo tem um nome que tem no mercado hoje, porque lá no passado eu não vacilei, né, nos meus estudos de 80 e 90, mas agora daqui para frente, o que era a cartilha que você usava e que eles têm que usar daqui para frente? Olha, eu tenho uma ideia que eu já tentei conversar até com algumas pessoas da área, alguns ministérios aí, alguma coisa ligadas à educação, que eu tenho uma ideia para um desenvolvimento rápido do Brasil, que seria, eu chamo de exatão. Eu acho que as pessoas têm que parar 2 anos de ficar procurando os finalmente e pegar uma base matemática. Então, eu acho que devia ser um curso de 2 anos que dá uma base matemática profunda, não a matemática, né? Que é o currículo das boas escolas de engenharia. Nada mais, nada menos. A única coisa é homogeneizar esse currículo, porque algumas escolas dão um currículo para o químico, outro para o civil. Não, você pega o mais completo que tem de todos e o cara fica 2 anos sem essa baboseira de semana do saco cheio, de pegar as férias no fim de novembro e só voltar no começo de março. Vamos utilizar as estruturas acadêmicas ou até o aprendizado à distância e fazer uma bela de uma prova para saber quem é quem. Quem que aprendeu aquilo ou quem não aprendeu. E separar na curva de Gauss. Dar uma oportunidade para todo mundo. E a partir dali, as melhores colocadas vão seguir academicamente, se quiserem. Elas vão escolher a escola desde o ITA, né? Eu estou falando padrão ITA. Então, você ensina aquele padrão. Se o cara aprendeu, aprendeu. Se ele não aprendeu, o azar é dele. Então, mas dá todos os recursos para ele aprender. Depois, as suas interlocuções vão ser num outro nível. Se você quiser fazer um curso lá na Vale do Silício sobre um determinado tema de codificação lá na Singularity University, você vai falar você vai ter uma autoridade, mesmo que você não tenha estudado aquele tema, mas você vai chegar de cabeça erguida. Você fala, tem uma base matemática, uma base física, né, uma base que não acadêmica, como que eu diria? A base de conhecimento. Seja hard ou um ferramental intelectual que vai proporcionar que essas pessoas consigam e não perder tempo, porque às vezes uma faculdade fica muito ligada aos formalismos, fica muito ligado às férias, às semanas de saco cheios, aos emendões de feriado, e tá aquela estrutura universitária lá parada, funcionando 150 dias por ano, sendo que ela podia funcionar 250, né? Agora, Rogério, você é um cara que conhece vários lugares do Brasil e fora também. E
qual desses ambientes que você conheceu, seja uma empresa, seja uma cidade, seja um país, que mais lhe trouxe, talvez, valor ou reflexões? Eu fiquei muito impressionado com algumas capitais latinas europeias, né? Madrid, principalmente. Por quê? E pelas possibilidades nesse sentido que eu te falei de aprendizado e pelo nível geral da população. Você foi agora recente, né? Fui agora recente, né? Eu acho que quando a gente fala em Vale do Silício, eu fiz também algumas missões, né, para entender como aquilo funciona. Obviamente, todos esses ambientes têm muita oportunidade para quem quer aprender. Mas eu percebo que, num contexto geral, né, você vê Lisboa se transformando num centro. A interação entre os jovens parece que é algo mais. Percebo, talvez é uma ideia minha pelos meus valores. O nome digital quer ir para lá. Pena que o custo de vida tem decolado nos últimos 10 anos. Eu acho que as relações pessoais têm um nível com muito mais qualidade nesses ambientes que eu falei do que o que seria hoje no ambiente acadêmico nos Estados Unidos, Vale do Silício e outras universidades, né? A gente falava há pouco a respeito de Epicteto, né? Um dos símbolos, podemos dizer assim, do próprio estoicismo. Ou seja, o que eu não posso controlar, talvez eu tenha que deixar um pouco para o lado, porque senão, volto a dizer... Não posso deixar que aquilo me afete, exatamente, né? Que não vai me destrua vai me destruir emocionalmente. Que eu não consigo controlar. Agora, o que eu consigo botar energia, o que eu consigo botar meu tempo, o que eu consigo botar meu dinheiro para transformar, aí sim... Eu vou para cima. Eu vou para cima. Eu sou um pitbull ali, raivoso dentro daquele processo. A gente pode ficar aqui muito tempo conversando, porque você tem assunto aí para muitas horas. Mas a gente vai ter que se encerrar, porque o Dal Bosco Cast, a gente tenta ser cravado, meu caro. Mas antes de ficar o convite já para voltar, porque a casa aqui é sua, o que Epicteto mais lhe ensinou dentro da reflexão de vida no momento de ruptura, né, que você passou, no sentido de caramba, será que daqui para frente vai continuar dando certo? Ou será que eu vou perder tudo? E será que esse tudo existe, né, ou era apenas uma percepção? O que ele te ensinou, de certa maneira, nos últimos anos? Ele trouxe uma reflexão que eu acabei... não foi diretamente da leitura de Epicteto, mas foi depois de ter entendido que é o seguinte: a natureza, ela só sacaneia com o ser humano. Só sacaneia. Mas em que sentido? Se você constrói uma casa, você vai lá, né, chama teus amigos, põe tijolo um em cima do outro, soca o barro e faz aquela casa, fez a casa. Você vai dormir, nunca que vai chegar no dia seguinte vai ter duas casas. Vai ter aquela, ou veio um vendaval, um furacão, uma enchente e te derrubou aquela casa. A única coisa se você estava lá na época das cavernas, se você caça uma casa, põe lá na porta da caverna, você, tem comida aqui para uma semana agora, churrasco bom para uma semana, né? Nunca que você vai chegar no dia seguinte vai ter duas. Vem uma fera ali, vai levar aquilo embora, você vai ficar a ver navios todo aquele teu esforço. Então a natureza te sacaneia. Então o ser humano, ele evoluiu ao longo de todos esses milhares de anos, ele evoluiu sendo derrubado, tomando uma rasteira, indo pro chão e levantando, dando a volta por cima, porque se não fosse isso, ele não sobrevivia. Não sobrevivia. A gente não estaria aqui, porque as gerações não teriam... Então, quer dizer, e não foi fácil a vida nesse tempo. Foi sempre assim. Ele faz, alguém vai lá e ou não acontece nada, ou ele conseguiu manter aquilo, ou... O poder de adaptabilidade é incrível. De barato ele nunca recebeu nada da natureza. De barato não, ele teve que sempre construir e ainda assim perder muita coisa que ele construiu, ter que construir de novo. Então, quer dizer, nós evoluímos tomando porrada, caindo no chão e levantando, dando a volta por cima, sacudindo a poeira, como diz o samba lá, né? Então a gente evoluiu assim. Então eu acho que isso nos nutre. Cada vez que isso acontece, você sai melhor, você sai com uma fortaleza interna. Você pode até falar, estou cansado, não aguento mais isso, mas você está
mais forte por dentro depois de um tombo e depois de uma levantada. Outro tombo, outra levantada. Então a gente não tem que chorar quando toma um tombo, simplesmente falar, olha, eu vou sacudir a poeira, dar a volta por cima, construir de novo, e se eu tomar outro tombo, eu vou fazer de novo, e cada vez que isso acontecer, eu vou estar mais forte. Eu acho que isso teve a ver com o início da reflexão de Epicteto, né? Mas eu acho que é o que ele diz, só que um pouco... É como se fosse uma interpretação de um texto bíblico, né? As interpretações são às vezes um pouco distantes ali do que... mas eu acho que foi nesse sentido que eu tive essa reflexão pós-Epicteto. A interpretação é causada pela dor que a gente está. Exatamente. E o incrível é que tem textos, como a própria Bíblia, que se você ler 10 vezes aquele determinado trecho, talvez você saia com 10 formações diferentes. Exatamente. Porque o seu nível de consciência vai aumentando e, consequentemente, a gente não mente, né, para si, porque a gente vai ficando um pouco mais sábio por meio daquele conhecimento adquirido. E falando de conhecimento, eu estive hoje aqui aprendendo com essa fera, Rogério Garrobo, CEO e fundador na Concept Blindagens.